Shalom, Santo do Altíssimo, habitação do Espírito Santo de Deus na terra. Louvado seja Deus por esse novo dia, juntos aqui para uma reflexão acerca do maior presente que Jesus nos concedeu, o doce Espírito Santo. Vamos invocar sua presença para que a luz que dele emana penetre o nosso ser inteiro e tenhamos uma compreensão mais viva de quem Ele é e possamos nos relacionar com Ele em um novo nível de intimidade. Precioso Espírito Santo, Paracleto divino, presente do Pai, presente de Jesus. Que maravilha podermos chegar diante do trono guiados por Ti. És aquele que tornas Jesus real em nossa experiência. Tu mesmo nos convenceste do pecado, do nosso pecado, da justiça de Jesus Cristo, do juízo que há de vir. Geraste em nós o arrependimento e geraste em nós a nova criação, regenerando-nos para que hoje pudéssemos estar revestidos do Teu poder, da Tua unção, como filhos do Deus vivo, santuários Teus, para glorificar o Pai aqui na terra e ser o Teu canal na execução da missão que nos é confiada, de levar vidas a este mesmo lugar de intimidade contigo, por conhecer a Jesus e por nascer de novo como filho de Deus. Ao nos debruçarmos sobre a Tua palavra, palavra inspirada por Ti, tira o véu dos nossos olhos, ministra-nos nesta hora. Queremos Te conhecer como não Te conhecemos agora, queremos ter uma comunhão contigo como nós ainda não tivemos, queremos mergulhar em Ti de uma forma profunda, tudo quanto é possível ao ser humano desfrutar de Ti, é o desejo do nosso coração e a nossa súplica no precioso nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Vamos hoje, neste nosso segundo dia, começar, e vai ser uma jornada um pouco mais extensa, porque o Espírito nos é revelado com nomes e símbolos. Eu disse na primeira live que assim como Deus Yahvé, o nome Yahvé é tão profundo e Deus foi se revelando em nomes redentivos, não é tudo sobre Ele. Não temos o conhecimento total de Deus, é insondável. É mais do que possamos conhecer, mas Ele nos revelou nomes compostos que ressaltam o relacionamento redentivo que Ele tem conosco. Falar da pessoa bendita do Espírito Santo, a mesma coisa. A palavra de Deus vai nos apresentar diferentes nomes, símbolos, porque através dos símbolos nós começamos a entender melhor como Ele trabalha, como Ele se relaciona conosco e a obra que Ele desenvolve. Hoje, vamos nos concentrar em duas palavrinhas: o Consolador, vento. Então, Espírito Santo. Escrevemos aqui, você pode ler, como descrever o soberano, invisível aos olhos humanos. Como retratar realidades espirituais, quando vivemos no mundo físico, vivenciando apenas os sentidos. As Escrituras Sagradas lançam mão de figuras, símbolos, vários termos para falar de diferentes aspectos do caráter de Deus. Não temos dificuldade em entender Jesus, porque Ele se tornou homem. Ele se revelou a nós na forma humana, tornou-se filho do homem. Então, falar do Pai ainda nos dá uma imagem do Criador, Pai. Porém, do Espírito Santo requer muito mais. Todavia, através de símbolos, nomes, títulos,
aspectos de sua natureza ampliam o nosso entendimento da sua pessoa. E vamos olhar para ele como consolador. Jesus fez esta promessa: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando Jesus usa a expressão outro, quer dizer da mesma espécie. Ele está se referindo ao Espírito Santo. E o termo consolador aqui, no original grego, é parakletos. O termo consolador não traduz o sentido integral desta palavra parakletos. A Bíblia amplificada traduz assim: confortador, consolador, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor, assistente. O significado literal é chamado para o lado de alguém, ou seja, para ajuda. Que maravilha! A obra do Consolador. Primeiro, Jesus anunciara aos discípulos que estaria partindo. Como ele era seu provedor, protetor, sustentador e mestre, eles sentiriam que estavam sendo abandonados. É como se sentissem órfãos. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Todavia, o Paracletos em suas vidas, segundo Jesus, seria ainda melhor. Muito melhor, porque estaria neles, estaria dentro deles. O dicionário de Weinig, que faz uma definição mais profunda dos termos no original grego, ele comenta o seguinte: era usado no tribunal, termo paracletos, para denotar o assistente legal, conselho para defesa, defensor, advogado. Presta atenção que tudo isso está contido no termo consolador, referindo-se ao Espírito Santo. Tudo isso ele é para nós. Então, em geral, aquele que pleiteia a causa de outrem, um intercessor, um advogado, como ocorre em 1 de João 2,1, que diz respeito ao Senhor Jesus, em sentido mais amplo significa ajudador, auxiliador, consolador. Cristo exerceu esta função junto aos discípulos, pela implicação de sua palavra, outro, alios, significa outro do mesmo tipo, e não héteros ou diferente, consolador. A palavra é usada no Novo Testamento 5 vezes, paracletos, todas pelo apóstolo João. 4 delas referem-se ao Espírito Santo, aí estão as referências. A outra a Jesus. Temos um advogado, paracletos, Jesus é chamado aqui, consolador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tendo em vista tantos significados da palavra, é um pouco difícil fixar o seu sentido preciso. Por outro lado, quando Jesus se refere ao Espírito, que nos será dado como paracletos, certamente revela a extensão da sua obra em nós. Pelo que foi dito, podemos aprender em parte qual é o seu ofício. Qual é o seu ofício? Leia. É fornecer a todos os cristãos a instrução e consolação que seriam dadas pela presença pessoal de Jesus. Alguém, para receber Jesus, teria que sair de casa. Mas agora, o Espírito Santo é Espírito, vive em nós, não temos que sair para lado nenhum, nós temos acesso à sua presença 24 horas por dia. Olhemos para ele como paracletos. O termo grego, como já vimos, é rico em significado e revela múltiplos aspectos do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos citar alguns. Chamado para estar ao lado. Aleluia. Sempre presente para nos ajudar em qualquer necessidade. Obrigado, Espírito Santo. Advogado e defensor, representa nossa causa diante do Pai. Aleluia. Consolador, ele traz conforto e paz em nossos tempos de aflição. Conselheiro, ele nos guia em todas as decisões com a sabedoria divina que só ele tem. No Consolador temos, portanto, repita, um advogado, um ajudador, um intercessor, um mestre, um assistente e um confortador. Na ausência de Jesus, ele nos supre e nos ensina.
Nele se cumpre a promessa do Mestre: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Espírito Santo vem em nosso auxílio. É como um pai que respondeu a um filho em necessidade de segurança, auxiliando em qualquer que seja a sua necessidade, em qualquer tempo que ele esteja em apuros. É esse doce consolador. O Paracletos é aquele que administra. Administra o quê? As riquezas da sua glória, diz Paulo aos Efésios. Para que, leia, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Olha que esse papel de administrar as riquezas de Deus dentro de nós, de nos fortalecer com o seu poder no mais profundo do nosso ser. O precioso Espírito Santo foi dado também para vir em nosso auxílio, para tornar possível tudo quanto Cristo é, em seu estado de exaltação. Mesmo quando não sabemos como orar, Ele intercede por nós, a nosso favor, segundo Paulo escreve em Romanos 8, 26. Em terceiro lugar, o Espírito Santo não apenas vem quando precisamos, mas Ele é alguém chamado, aleluia, para nos ajudar quando precisamos dEle. Nosso Senhor o envia a ministrar-nos, a cuidar de nós, a desenvolver-nos, a dirigir-nos, a ajudar-nos em nossas fraquezas e dificuldades. Por isso podemos sintetizar as funções do Espírito Santo aqui, para que você grave num quadro só: advogado, defende nossa causa e intercede por nós; mestre, ensina-nos toda a verdade; ajudador, auxilia em nossas fraquezas; consolador, traz paz e conforto em tempos difíceis; fortalecedor, reveste-nos do poder do alto. Que tal você dizer: Espírito Santo, eu te abraço hoje como meu advogado, obrigado porque tu defendes a minha causa. Eu te abraço como meu mestre, graças por me ensinares toda a verdade. Eu te abraço como meu ajudador, que me auxilia em todas as minhas fraquezas. Eu te abraço como meu consolador, que me traz conforto nos tempos difíceis da minha vida. Eu te abraço como fortalecedor, que me revestes do poder do alto, para que em todas as coisas eu seja mais do que vencedor. Obrigado, Espírito Santo. Temos uma ilustração na Bíblia desse papel lindo do Espírito. Abraão tinha um filho, Isaque, e ele queria que a esposa de Isaque fosse da sua família. E então ele chama o seu servo antes da morte, Eliezer, para que vá à sua terra buscar uma noiva para o seu filho Isaque. E assim o seu servo partiu, buscou a direção de Deus, fez uma oração, Deus o dirigiu na oração, e ele chegou exatamente à terra dos pais do seu senhor Abraão, e encontrou Rebeca do modo que ele havia orado. O que nós podemos destacar aqui como ilustração? Primeiro, o servo tomou 10 camelos carregados com riquezas e suprimentos. Lemos isso no verso 10 do capítulo 24 de Gênesis, que não vamos ler. Segundo, sob direção divina, ele deu presentes a Rebeca, quando reconheceu que era ela a pessoa, deu presentes. Terceiro, falou a Rebeca sobre o mestre e o fato de o pai ter lhe dado todas as coisas, toda a sua herança. Quarto, o que podemos aprender aqui? Abraão é um tipo do Pai, nosso Pai Deus. Eliezer é um tipo do Espírito Santo. O Pai Deus designou o Espírito Santo para vir ao mundo buscar uma noiva para seu filho, aleluia, prepará-la, formar o seu caráter, o caráter de Cristo, o caráter do noivo, torná-la santa, para unir a seu filho que é santo.
Jesus autorizou o Espírito Santo a nos dizer: tudo que o Pai tem é meu, para que Ele tome do que é de Cristo e nolo revele. Assim como Eliezer tomou das riquezas de Abraão e deu a Rebeca, o nosso Eliezer, Espírito Santo, toma das riquezas de Cristo e nos dá, e nos leva a viver a experiência de usufruí-las. Ademais, Ele nos tem presenteado com os tesouros inesgotáveis de Jesus Cristo. Olhemos para o Espírito Santo e Cristo. O Espírito Santo representa Cristo, ele veio representar Cristo, ele fala sobre Cristo, ele é o tema da palavra do Espírito. Suas atividades e seus interesses se centram em Cristo. É o servo de Abraão, ministrando a noiva espiritual de Isaac, a igreja, até que ela seja entregue nos braços do seu noivo. Este é o papel do Espírito Santo em nós. Muito bem, mas olhemos agora para um dos símbolos que a Bíblia traz, o vento. O Espírito Santo como vento. Olhemos para o vento como símbolo do Espírito. A palavra hebraica para Espírito é ruah, que significa ar em movimento, sopro, vento. É a mesma palavra para respirar, também significa vida. Por semelhança com a respiração, o ar, o movimento, significa espírito. É a mesma palavra. A palavra hebraica contém todos esses diferentes significados. A palavra ruah, vento, espírito. O vento do Espírito na Bíblia. Em Gênesis 8:1, o vento de Deus faz baixar as águas do dilúvio, significando que removendo o julgamento. Em Ezequiel 37:9, o vento dos quatro cantos sopra sobre os ossos secos. Resultado, traz vida. João 3:8, Jesus compara o Espírito ao vento que sopra onde quer. E Atos 2:2, o Espírito Santo desce como um vento impetuoso no Pentecostes. Quais as propriedades do vento e do Espírito? Porque quando a Bíblia usa um símbolo, é aquilo que conhecemos. Deus toma coisas objetivas para nos ensinar coisas subjetivas, para ensinar realidades espirituais. Nós olhamos, por exemplo, para o vento, ok, eu sei o que é o vento, para ensinar comparações, como é que o Espírito Santo opera. Primeira propriedade é que ele é invisível. Eu não vejo o Espírito Santo. Não podemos ver o vento, mas vemos os seus efeitos. O vento é poderoso, a força que não pode ser controlada pelo homem. Quem consegue controlar um furacão? Quem consegue controlar uma tempestade, um vento? Ninguém. Ele é vital, é necessário para a vida, é necessário para o crescimento. Essas propriedades do vento são mesmas, estão presentes também no Espírito Santo. Em João 3:8, Jesus falando sobre o Espírito Santo declara, vamos ler? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. No grego, o termo é pneuma, no hebraico é ruah, no grego pneuma. E no grego significa o quê? Uma corrente de ar, respiração, uma brisa. E novamente, por analogia, espírito. Assim, tanto o hebraico quanto o grego estão falando sobre a respiração. E é o mesmo termo para espírito. Olhemos para o vento no Pentecostes. Lucas registra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes destes termos. Leiamos: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram cheios do Espírito Santo. A primeira menção ao vento nas Escrituras está lá em Gênesis, capítulo 8:1. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas do dilúvio. O soprar do vento ali removeu o julgamento. Muito bem, o que o vento produz?
O vento produz vida. O Espírito Santo traz vida espiritual para aqueles que estão mortos em seus pecados. O vento separa o trigo da palha. O Espírito Santo nos ajuda a discernir entre o que é valioso e o que é inútil em nossa vida. Terceiro, o Espírito Santo sopra cinzas e reacende a chama. Estamos comparando com o vento. O Espírito Santo reaviva nossa paixão por Deus quando ela esfria. O vento purifica enquanto remove escórias. O Espírito Santo nos santifica, removendo o que não agrada a Deus. Portanto, quando olhamos para estas características do vento, nós as vemos no Espírito Santo operando em nós. Quais as propriedades do vento? O vento é um ar em movimento. E este ar é fresco, é necessário para a própria vida. Até as sementes precisam dele para serem dispersas e para crescerem. Da mesma forma, o Espírito Santo é a presença de Deus, é a fonte de vida. Toda a vida procede do Espírito de Deus e nós precisamos dele. O vento não tem forma material, não tem, não sabes de onde vem nem para onde vai. Ele é invisível, não podemos ver sua origem ou seu destino. Trata-se de uma força que é misteriosa e é invisível. Mas a sua presença é conhecida pelos seus efeitos. Está soprando, a árvore está soprando. Sentimos em nosso rosto, sentimos em nosso corpo. Da mesma forma, o invisível Espírito Santo pode ser experimentado de uma maneira refrescante. Sua presença é exibida do trabalho que ele faz na vida humana, transformando, santificando, encorajando, ensinando. E ainda, em Atos 16 vemos o contraste de Lídia, cujo coração estava aberto para o Senhor, e o carcereiro que precisou de um terremoto para levá-los nos seus sentidos espirituais. Então o vento tanto vem como uma brisa mansa, como um furacão. Aleluia. Em ambos os casos, o Espírito Santo realizou sua obra de quê? De regeneração. O mesmo Espírito trabalha no coração de uma senhora que tem fome de Deus, que cresce na fé. E imove-se no coração de um carcereiro como um verdadeiro furacão. O sopro que transforma, o vento que transforma. Deus também usou o vento como símbolo do Espírito ao dizer a Ezequiel, leiamos: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz-lhe, assim diz Yahvé Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Esse sopro transforma a nossa morte em vida, aleluia, fazendo ressurgir tudo que pereceu. Como precisamos dele, suspiramos por ele e podemos orar: Espírito Santo, sopra o teu vento transformador dentro de mim, faz ressurgir tudo que morreu, aleluia, traz a tua vida, transforma. Pensar no Espírito Santo agindo à semelhança do vento, do sopro, da respiração, leva-nos a entender que ele vem sobre nós, trazendo fôlego de vida, como na visão de Ezequiel sobre os ossos secos. Ele é a própria vida. Ele é o ar espiritual que respiramos. Aleluia! Quero respirar a tua presença. Meu respirar. Uau! Espírito de Deus. Então, queridos, dois termos para o Espírito Santo hoje, dois símbolos, duas palavras: nosso Consolador e o vento divino que vem sobre nós. Jesus diz em João 3,8, e vamos ler: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo como Consolador. Primeiro, uma presença permanente. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre.
para sempre. Diga: eu sei, Espírito, deixa-me ter consciência de que a tua presença é permanente e que estarás comigo até o fim. Segundo, representante de Cristo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Estamos ressaltando verdades que já tocamos no início da nossa apresentação. Intercessor: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fortalecedor: para que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Todos estes elementos estão presentes na nossa vida e relacionamento. Trazendo agora também, sintetizando verdades que podemos absorver da ilustração de Abraão, Isaque e Eliezer. Abraão representa Deus Pai que envia seu servo. Eliezer representa o Espírito Santo que busca a noiva. Rebeca, a igreja, a noiva de Cristo. E Isaque, Cristo que receberá a noiva. Queridos, o Pai enviou o Espírito Santo para buscar a você e a mim, a Rebeca. E Ele nos toma para nos levar ao noivo, para levar a Jesus. Ele sempre nos conduzirá a Jesus. Jesus diz: Ele não falará de si mesmo, Ele falará de mim. Então é esse Espírito que torna Jesus real na nossa experiência. Vimos como vento, vimos o significado das palavras, ruá no hebraico, ar em movimento, sopro, vento, espírito e vida. Vimos que no grego se chama pneuma e correntes de ar, respiração, brisa e espírito. Como você vê o sentido tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles são os mesmos. Ambas conectam o conceito do espírito com o ar, com respiração, com movimento. Tudo isso são coisas essenciais à vida. Manifestações do vento divino. O Espírito Santo como vento agora, ressaltando, destacando os pontos principais, para que você grave e nós tenhamos esse relacionamento com o Espírito Santo. Suave brisa, sim, o Espírito agindo com gentileza. O texto que estamos citando, quando o Espírito sopra, quando Elias chega lá no monte, Deus não está no furacão, mas um vento suave. Quer dizer que às vezes Ele vem sobre nós, manifesta-se como uma brisa suave, tranquila, só podemos ouvi-lo no silêncio. Mas também Ele pode vir a nós em experiências sobrenaturais, extraordinárias, como o vento impetuoso, causa-nos temor. O Espírito agindo com poder. Quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu senti que eu estava ligado a uma corrente elétrica de tanto tremor que tinha. Vento que separa, aquele vento que nos purifica. Ele separa a palha, Ele sopra sobre nós para eliminar as nossas escórias, mas Ele também nos faz ressuscitar, Ele nos vivifica. Vamos guardar isso no nosso coração e dizer: Espírito Santo, sopra sobre mim, nas minhas horas tranquilas, que eu possa ouvir o ciciar da tua brisa, quando tu vens a mim de uma forma tão sutil, tão gentil. Oh, não permitas que as vozes do mundo e as vozes do meu próprio coração ou da minha mente me impeçam de perceber o teu cicio, o teu soprar, o teu sussurro, mas também que eu não tema as experiências gloriosas que me sacodem, que me lançam no chão, que ativam todo o meu ser, que me fazem tremer, que me fazem chorar, que me fazem sorrir, que me fazem saltar, quando tu vens a mim como um verdadeiro furacão, que eu não tema e que eu não resista a estes teus moveres. Mas sopra sobre mim, Espírito Santo, separa a palha, sopra forte aquelas palhas que estão incrustadas dentro de mim, para que sejam arrancadas e apenas permaneça o trigo integral. Oh, doce Espírito, penetra o meu ser, olha para o meu passado,
penetra para os porões escondidos da minha alma, para que tudo aquilo que morreu ou está morrendo ressurja do pó e da cinza. Reaviva-me, reaviva-me, reacende a chama, reacende o teu fogo dentro de mim. O que o vento do Espírito faz, produz vida, assim como o ar é essencial para a vida física, o Espírito é essencial para a vida espiritual. O Espírito Santo infunde a vida de Cristo dentro de mim. Eu quero transpirar a vida de Jesus. Opera dentro de mim, tu que revelas Cristo a mim, tu que tornas Jesus real na minha experiência. Infunde esta vida. Que a vida de Cristo, que é aquela vida que tu administras, borbulhe dentro de mim. Purifica-me. Nós temos um canto que cantamos tantas vezes: purifica-me, como a prata, como o ouro. Tira as escórias. Ele remove as impurezas, as escórias da nossa vida, para nos santificar. O Espírito vem como fogo refinador e purifica o meu ser, para que eu seja inteiramente santo. Ele renova-me, Senhor. Há um cântico que eu amo: renova-me, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Então vem renovar-me hoje. Sopra as cinzas da minha vida espiritual, reacende a tua chama dentro de mim. Ele direciona: guia-me pelo caminho certo. Não me deixes errar o caminho, não me deixes andar por caminhos paralelos, mesmo quando eu não sei por onde devo andar e nem entendo o caminho, mas que seja a tua direção na minha vida. Diferentes intensidades do Espírito, como vimos. Existe uma grande variedade de ventos. Ele pode ser um suave soprar roçando levemente as folhas das árvores, o nosso rosto, o nosso corpo, ou um furacão arrancando as árvores. Assim também o Espírito Santo pode conduzir alguém a Cristo de uma forma tão suave e gentil, como, por exemplo, uma criança em um lar cristão. Sim, é tão simples. Ou pode provocar uma experiência dramática, da forma de levar o pecador endurecido à convicção e ao arrependimento, mas é o mesmo Espírito produzindo. Agora, contrastes desta ação, como nós vimos: Lídia, o Espírito abre suavemente o coração de Lídia, que já era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração, diz a palavra em Atos 16, para atender às coisas que Paulo dizia. Mas no caso do carcereiro de Filipos, em Atos 16:30, o Espírito usa um terremoto dramático para despertar o carcereiro. Que farei para ser salvo? Senhores, que devo fazer para me salvar? Em ambos os casos, o Espírito Santo realizou sua obra de regeneração, mas de maneiras diferentes, adaptadas à condição espiritual de cada pessoa. É o Espírito Santo na vida do crente, como consolador, como vento. Como consolador, ele fornece instrução e consolação, supre a ausência física de Jesus, administra as riquezas da glória de Cristo, intercede quando não sabemos orar e ministra, cuida e desenvolve nossa vida espiritual. Mas como vento, ele traz vida onde há morte espiritual. Ele separa o que é valioso do que é inútil. Ele purifica a nossa vida, removendo impurezas. Ele reacende a chama da fé e do amor, e ele move-se livremente, não controlado por nós. Você pode tomar estes pontos, pode printar esta tela e depois começar a orar em cada uma delas no seu tempo privado de oração. O sopro divino, Ezequiel, é um sopro divino. Nós também podemos hoje pedir que este sopro venha sobre nós e transforme tudo que é morte, tudo que é fraqueza em nossa vida. O Espírito Santo
nosso ar espiritual. Pensar no Espírito Santo, a semelhança de vento, sopro, respiração, leva-nos a entender que Ele vem sobre nós trazendo fôlego de vida, e Ele é a própria vida, Ele é o ar que respiramos. Portanto, repita essas 5 palavras: vida, poder, direção, consolação e presença de Deus. Oh, doce Espírito Santo, nós nos curvamos diante de Ti para receber a Tua vida, a vida do próprio Cristo ministrada ao nosso espírito. Nós nos abrimos para receber o Teu poder energizador, para receber a Tua direção, para ser consolados por Ti e para andarmos na presença de Deus, momento após momento, no precioso nome de Jesus. Amém, queridos? A estes nomes e símbolos do Espírito Santo, como Consolador e Vento Divino, e a nossa oração final, que possamos experimentar plenamente o Espírito Santo como nosso Consolador e sentir o sopro do vento divino em nossas vidas. Que esse seja um dia em que você possa provar a obra do Espírito Santo nestes 2 aspectos em sua vida e em sua experiência. E com a graça de Deus, até amanhã. Fim da festa dos tabernáculos, voltamos à temática do ano, da década de Pei, 80, a década da boca, a década das proclamações, uma década de proclamar aquilo que Deus fala. E vamos começar fazendo proclamações, ou declarações. Toda a igreja, selecionamos alguns versículos dentro do tema que vamos abordar, e há um poder na proclamação da palavra. Liberamos na atmosfera aquilo que a palavra representa. Então, com todo entusiasmo, carreguemos a atmosfera com estes decretos do Senhor. Mateus 15:9, entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Mateus 12:34, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Provérbios 16:23, o coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta em seus lábios o conhecimento. Lucas 6:45, o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Provérbios 12:18 e 19, há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Salmo 19:14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Yahvé, rocha minha e redentor meu. E finalmente Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Toque assim nos seus lábios, sem ter que pôr o dedo na boca, mas aqui, e diga: Pai, põe guarda a porta dos meus lábios, para que eu não fale engano. Guarda os meus lábios, para que eu não tropece na palavra em tempo algum. Consagro os meus lábios a Ti, como veículos de proclamações, declarações e decretos da Tua palavra. Eu abro o meu coração ao mover do Teu Espírito e da Tua palavra,
que ela venha com poder transformador na minha conduta e no meu modo de falar. Amém, queridos? Podeis sentar-vos. Na última mensagem que falamos sobre a atmosfera profética deste ano, dissemos que entraríamos no poder dos decretos. Hoje vamos começar a entrar nesta temática, embora o tempo não seja suficiente para esgotá-lo, mas vamos começar. Esta é uma década de declaração. E queremos começar destacando 3 elementos presentes na declaração. O que a declaração da palavra de Deus faz ou provoca na atmosfera e na nossa própria vida. E a primeira está aqui. Vamos juntos? Suas declarações ajudam a receber sua herança no Senhor. Deus nos deu uma herança em Cristo, mas o usufruto desta herança não é automático. E as nossas confissões, as nossas declarações nos ajudam a receber esta herança. Estaremos passando por vários textos da palavra de Deus respaldando as nossas declarações, e a primeira está em Josué 1:8. Leiamos. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. O livro da Torá esteja sempre nos teus lábios. A ordem de Deus é que para que Josué pudesse usufruir das bênçãos, da herança concedida a Israel, a fim de que ele pudesse ser vitorioso em tudo quanto fizesse, ele precisava ter nos lábios constantemente a palavra. Diga, a palavra nos meus lábios é garantia do usufruto das bênçãos de Deus. O que significa essa palavra? Meditar. Hagá. Ela significa literalmente proferir, murmurar, balbuciar, emitir som. E ela pode significar até gemer ou rosnar. Então, meditação não é uma coisa silenciosa. Geralmente, quando vemos a palavra meditar e usamos o termo ruminar como uma ilustração, pensamos em algo silencioso. Vou meditar, fico em silêncio. Mas o sentido no hebraico não é este. Inclusive, a palavra meditar vem logo a seguir a palavra não se apartará da tua boca. Então está falando de um verbalizar a palavra. Então meditar aqui o que? Murmurar. Eu estou balbuciando, eu estou emitindo um som, eu estou proclamando, eu posso até rosnar. Isto é, fazer uma declaração enfática. A imparável declaração da verdade. Enquanto Josué e o povo se preparava para possuir a terra que fora dado como promessa, é a ordem divina. Deus disse a Josué, a palavra não pode se afastar da tua boca, não apenas no coração, mas também na boca. Pei. Palavra Pei, o ano 80, no calendário hebraico. A boca de Josué deveria estar continuamente falando ou balbuciando a Torá. Torá é a palavra para lei, que significa instrução divina. Pois então, se ele fizesse isso, seu caminho na conquista seria bem sucedido. É o mesmo que ocorre conosco, queridos. Ao virmos a Cristo, nós apenas entramos no caminho, não chegamos ao destino. Há uma longa jornada de crescimento,
de compreender o que Deus tem, de apropriar-nos das suas bênçãos. E aqui está o segredo: à medida que eu permito que a palavra não se afaste da minha boca, meu caminho prosperará, ele será bem-sucedido. O mesmo sentido de Josué está no Salmo 1, verso 2, leiamo-lo. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei de Yahvé, Torá, instrução, e na sua lei medita dia e noite. E o que ocorre? Estamos dizendo que suas declarações ajudam a receber sua herança no Senhor. Então o que está dizendo aqui: se eu faço isso, eu vou receber herança, eu serei como árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que eu fizer prosperará. Esta é a herança dos justos. O homem ou mulher justo, que fala a palavra de Deus noite e dia, não apenas lê, não apenas estuda, diga, fala em voz alta. Diga ao vizinho, é para falar audivelmente. Há um poder na verbalização. Nossas declarações ajudam a proteger a nossa herança em Cristo. Aleluia. A segunda ideia que queremos trazer é que a declaração pode mudar nossas emoções. Diga isto. A declaração pode mudar nossa emoção, ou nossas emoções. Quer estejamos conscientes ou não, nós conversamos em nossa mente, continuamente, quase, não? Todos nós ficamos conversando aqui, monologando conosco ou com os outros. Até a psicologia secular observa que o diálogo interno afeta nossas emoções. Aquilo que está dentro. Até lendo num artigo, esta senhora psicóloga faz a seguinte declaração: o diálogo interno negativo pode nos afetar de algumas maneiras bastante prejudiciais. Estudos associaram o diálogo interno negativo com altos níveis de estresse e níveis mais baixos de autoestima. Isso pode levar à diminuição da motivação, bem como a maiores sentimentos de desamparo. Esse tipo de diálogo interno crítico está ligado à depressão. Por isso é definitivamente algo a ser corrigido. Elizabeth Scott, uma treinadora de bem-estar. Agora veja, o que é que nós verbalizamos? Lemos alguns textos do começo, o que está dentro do coração. Nossa conversa interna, ela terminará saindo pelos nossos lábios. E essas declarações afetam as nossas emoções. Por isso precisamos corrigir isto. Provérbios 15, 25, leiamos: o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Aleluia. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos, por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas, todos juntos, solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas, com ações de graça. Agora veja, o que vai ocorrer? Se eu afasto de mim a ansiedade. E aqui, Paulo diz que não existe motivo justo para eu ficar ansioso. Sejam todas as vossas solicitações, as suas orações declaradas na presença de Deus, com duas atitudes: súplica e ao mesmo tempo ações de graça.
Qual o resultado dessa atitude? Leia o que está em vermelho, em amarelo. A paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em outras palavras, os próprios pensamentos serão guardados, o nosso coração será guardado, porque aquilo que eu vou declarar na presença de Deus está destituído de expressões de ansiedade. Pelo contrário, elas estão carregadas de gratidão, de ações de graça. Isso vai produzindo dentro de mim emoções de paz, de serenidade e de tranquilidade. Terceira declaração, leia. A declaração pode literalmente ter poder de vida ou de morte. Provérbios 18, 20 e 21, na tradução BKJ. Leiamos. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Note bem o que o texto está dizendo. O corpo, seu próprio corpo é afetado pelas palavras da sua boca. E aí então a declaração enfática. Juntos, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. O poder de vida. Então veja aqui, a declaração da nossa boca, em primeiro lugar, ajuda-nos a receber a herança que Deus nos destinou pela obra do Calvário. Em segundo lugar, ela pode mudar as nossas emoções, transformando emoções negativas em emoções positivas. Mas elas também têm poder de dar vida e têm poder de matar. Vamos ler o mesmo texto, nesta vez, na tradução The Passion Translation, a tradução da Paixão. Leiamos-la. Compartilhar palavras de sabedoria é satisfatório para o seu ser interior. Repita. Compartilhar palavras de sabedoria é satisfatório para o seu ser interior. Incentiva-o a saber que você mudou a vida de outra pessoa. Note, você está proferindo palavras de bênção. Você está produzindo palavras de Deus e a bênção retorna para você. Por quê? Porque suas palavras estão transmitindo vida às pessoas que o estão ouvindo. Todos juntos? Suas palavras são tão poderosas que vão matar ou dar vida. E a pessoa tagarela colherá as consequências. Não seja um tagarela. Que as palavras dos seus lábios estejam sempre carregadas de vida. Seja uma declaração consciente da palavra da verdade, ou através de palavras emitidas, que saem do seu coração como filho de Deus. Nós temos a capacidade de falar vida, até nossas ações têm o poder de combinar com as nossas palavras. As palavras provocam atitudes, e assim nós começamos a liberar vida, não somente para nós, mas para as pessoas que nos cercam e aquelas a quem nos dirigimos. Um salmo, ou uma expressão salmista muito linda, no Salmo 40, verso 3, Davi declara, leiamos: em minha boca colocou uma nova canção, mais forte, em minha boca colocou uma nova canção,
um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor em Yahvé. Aleluia! Deus pôs na minha boca uma nova canção. Eu tenho um cântico de louvor, o meu coração exulta na presença de Deus, e como a boca fala do que o coração está cheio, meu coração cheio da presença de Deus, cheio da sua alegria, começa a entoar cânticos de louvor, e o que vai ocorrer? Aqueles que estão ouvindo temerão a Yahvé e começarão a confiar nele, porque verão o impacto que isto causa na minha vida, desejarão este Deus, temerão seu nome e hão de glorificar também ao Senhor. Eles vão compreender que aquela minha alegria, aquele novo cântico dos meus lábios, tem uma origem. É o Deus que enche o meu coração e me faz transbordar de boas palavras. De boas palavras transborda o meu coração. Aleluia. Diga, minha boca reflete o meu coração. Portanto, nossa boca traz vida àqueles que nos rodeiam. Nesta década de PEI, vamos prestar muita atenção às palavras da nossa boca. Receber nossa herança, mudar nossas emoções e dar vida àqueles que nos rodeiam. Este mesmo versículo, na tradução Passion Translation, leiamos: uma nova música para um novo dia surge em mim toda vez que penso em como Ele irrompe para mim. Extasiante louvor flui da minha boca, até que todos ouçam como Deus me libertou. Pode dar um aleluia. Lê novamente nesta versão: uma nova música para um novo dia surge em mim toda vez que eu penso em como Ele irrompe para mim. Vem em minha direção o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Deus de Deus, Senhor dos senhores. Que maravilhoso pensar que um Deus tão grande, onipotente, onisciente, onipresente, Criador dos céus e da terra, irrompe, levanta-se do teu trono, vem em minha direção, para se encontrar comigo, para me abençoar. Então eu não tenho outra atitude senão um extasiante louvor. E esse extasiante louvor que flui da minha boca, fluirá até que todos ouçam como Deus me libertou, como Deus me transformou, como Deus me adotou como seu filho e herdeiro de todas as coisas que dele procedem. Aleluia. Salmo 71, 24, leiamos: todos os dias a minha língua recitará a tua justiça. Levante a mão para o céu e diga isso na outra versão: eu nunca vou parar de dizer aos outros como és perfeito. Outra vez: eu nunca vou parar de dizer aos outros como és perfeito. Aleluia! Glória a Deus. É hora, queridos, de começar a declarar o que o céu está decretando. Leia, por favor, o que está na tela. É o nosso novo foco agora. É hora de começar a declarar o que o céu está decretando. Sabendo que as nossas declarações provocam, precisamos entender que nesta década, quando somos chamados a emitir os decretos divinos, é hora de ouvir os céus e declarar. Há um espírito profético de Deus vindo sobre toda a carne, de uma maneira nova, e nações inteiras profetizarão o que o céu está dizendo. Aleluia! Nações inteiras. É tão lindo ver presidentes, reis, dirigentes de nações inteiras
proclamando o que a palavra de Deus diz, recebendo os servos de Deus, alinhando-se a vozes proféticas, porque vemos isso em nossos dias, porque é o tempo em que o espírito profético está vindo de uma nova maneira sobre toda a terra. Em Atos 2,17, o apóstolo Pedro, citando Joel 2, diz, leiamos, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhinhos sonharão sonhos. E a Vé está abrindo novamente os céus, queridos, e emitindo um som que o seu povo ouvirá, um som que o seu povo falará, um som que o seu povo responderá, um som que o seu povo repetirá na terra. Esta é a década, terminamos a década de Aim, a década da visão, um ativar profético tremendo. Agora é a década da boca, é um novo tempo, é uma nova estação, é uma nova década, para que tudo quanto temos ouvido profeticamente comecemos a proclamar. Glória a Deus, glória a Deus. Harkin Collins, uma profetisa, ela fez esta declaração: estamos testemunhando um ressurgimento do espírito profético, sendo liberado com maior medida de glória, juntamente com o sobrenatural. O céu está falando, diga, o céu está falando, o céu está profetizando, o Senhor está abrindo as portas dos ouvidos do seu povo para ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo à igreja. Essa foi uma palavra profética que ela recebeu. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Deus nada faz sem que fale o profeta. Então vamos repetir esta palavra profética que o Espírito está enviando à igreja, juntos. Estamos testemunhando o ressurgimento do espírito profético, sendo liberado com maior medida de glória, juntamente com o sobrenatural. O céu está falando, o céu está profetizando, o Senhor está abrindo as portas dos ouvidos do seu povo para ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo à igreja. Aleluia! Aleluia! A profecia é um veículo que trará mudanças repentinas. Diga isto. Diga, Deus me deu uma boca profética. Temos um cântico que diz: não vou calar meus lábios, vou profetizar. Não? Vou profetizar. Por quê? Porque a profecia é um veículo. Já é a promessa desta era da igreja, do Espírito Santo, que Pedro está anunciando que chegou no dia de Pentecostes, permanecerá até que Cristo volte. Mas houve momentos em que a igreja ficou morta, a idade das trevas, mas o Espírito de Deus vem restaurando todas as coisas e ativando o que foi perdido ao longo da história. Então hoje Deus quer restaurar no nosso meio a profecia, porque é esta palavra profética de autoridade que vai trazer mudanças repentinas. Glória a Deus. Olhemos, por exemplo, para o poder da profecia, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel viu o poder da profecia. Quando? Quando se associou à agenda do céu. Todos devem se lembrar da profecia, o vale de ossos secos. E Deus diz: podem estes ossos reviver? Ezequiel diz: tu sabes. E aí o Senhor diz: profetiza. Profetiza, dizendo: ossos secos, revivei. Ezequiel começa a profetizar. Ezequiel abre a boca e a sua voz é o eco da voz profética que vem do coração de Deus. Ossos secos, revivei.
E o poder da palavra profética penetra os ossos secos, começa a haver um reboliço, osso se junta a osso, de repente se levanta um exército numeroso. O que ocorre? Porque haver mudança, porque o profeta se associou à agenda do céu, profetizando numa situação desesperadora, transformando aquela situação pela palavra de Yahvé, trazendo assim esperança para toda uma nação. Sim, queridos, há um poder na palavra profética. A apóstola Raquel compartilhou conosco que ela tomou tudo que escrevemos. Eu escrevi 40 meditações em Ezequiel 37, para os 40 dias de jejum preparatórios para a conversão, fôlego de vida. Fôlego de vida. Então ela está usando isso para ativar este espírito da profecia toda terça-feira em jejum com a igreja, e ativando aquela palavra e usando inclusive, porque em cada uma escrevemos uma oração e emitindo os decretos. Fiquei muito feliz ao ouvi-la falando sobre isso, porque é tempo de ativar. É tempo de ativar esta palavra da profecia de Ezequiel. Há poder nos seus decretos. Seus agora estou dizendo não são os de Deus, os seus. Diga, há poder nos meus decretos. Há poder nos meus decretos. Leia a declaração que está na tela. A profecia tem o poder de trazer mudanças sobrenaturais. A palavra profética tem poder de trazer mudanças repentinas, dissemos há pouco. Agora, a profecia tem o poder de trazer mudanças sobrenaturais. Sobrenaturais. E também, terceira declaração que queremos fazer, leia. A profecia é a porta de entrada para o sobrenatural, porque existe uma concordância entre Deus e a nossa voz. A palavra desce do trono, mas somos nós que a verbalizamos. Começamos a afinar o ouvido à voz do céu. Através da mediação do Espírito Santo, Deus imprime em nosso espírito impressões, palavras, decretos, versículos, visões. E nós abrimos os nossos lábios, e isso se constitui uma profecia que começa a abrir a porta para a manifestação do sobrenatural, para mudanças sobrenaturais que encontraremos aqui. Veja o que diz Jó, no capítulo 22, verso 28, na versão DKJ, a 1611, que é aquela original King James, a mais antiga tradução, bem fiel. Leiamo-la. Também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os seus caminhos. Aleluia. Decretarás uma coisa. Diga, eu tenho o poder do decreto. Deus nos deu autoridade. Nunca se esqueçam que ao criar o homem, depois de o abençoar, Deus lhe delegou autoridade de governo, deu-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Como ele exerceria o seu domínio, o seu governo? Pelas palavras, pelos decretos. Veja que quando Deus diz a Adão para nomear todas as coisas, aquilo que Adão fala, isto é. Quando Deus criou a mulher e a trouxe para Adão, ele emitiu um decreto: deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Quando veio à terra o último Adão, o segundo homem, Jesus Cristo de Nazaré, ele cita o decreto de Adão, respaldando esse decreto. Está escrito, disse Jesus, repetindo o decreto de Adão: deixará o homem, seu pai,
sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É o poder de emitir decretos. E falamos aqui que antes da queda, ele, como um espírito falante, ele estava na jurisdição do mundo espiritual. E porque operava na jurisdição divina, ele podia trazer através de palavras a realidade do mundo espiritual para afetar o natural. Depois do pecado, ele perdeu esta autoridade, mas em Cristo nós a restauramos. Foi-nos dado de volta. Jesus disse: dou-vos autoridade. Novamente a autoridade nos é dada. Se disserdes a este monte, transporta-te, ele vos obedecerá. O último Adão, Jesus Cristo, entra em cena novamente, o Espírito vivificante, e começa tudo a fazer pelo poder da palavra profética, trazendo a realidade da jurisdição espiritual para mudar a física, transformando água em vinho, caminhando sobre as águas, ressuscitando mortos, curando enfermos. Aleluia! Mas ele fez isso para levar-nos a provar uma redenção, recriar o nosso espírito, devolver-nos a experiência de ter Deus em nós, uma nova criação, redimidos, filhos de Deus, tendo a vida de Cristo. É isso que João diz. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, o zoe divino, e esta vida está em seu Filho. Quem tem este Filho tem a vida. Então essa vida entrou em nós, e com ela essa consciência profética. Aleluia! Decretarás, aleluia! Diga: decretarei. Aleluia! Decretarei, sim. Deus deu ao seu povo autoridade real e poder legislativo através do domínio. O que você decreta hoje é a realidade em que você viverá amanhã. Quer mudar o seu destino? Quer mudar o seu futuro? Abra os ouvidos e alinhe-os com o mundo espiritual. Afie os seus lábios e fale as palavras em linha com o que procede da boca de Deus. Por quê? Porque através dos meus decretos eu estou moldando a realidade do meu futuro. Amém? O céu, porém, queridos, responde à palavra e vontade de Deus para as nossas vidas. E antes que alguém saia aqui e cometa um extremo, decretando tudo que lhe vem na cabeça, deixe-me dizer que o único decreto autoritativo aqui é extraído da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não tem nada a ver, eu vi aquela casa, decreto que é minha. Erro. Aquele carro, decreto que vai ser meu. Erro. A nossa autoridade para decretar em linha com a vontade de Deus, expressa em sua palavra. Nada de abuso de poder. Não vamos usar a autoridade que Deus nos deu para destruir. Por isso é que a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que venha para maldizer, que venha para destruir, mas que seja boa para edificação. Então, o céu, leia por favor o que está aí, o céu apenas responde à palavra e vontade de Deus para nossas vidas. Não tem nada a ver com decreto e será seu de qualquer coisa que você deseja no seu coração. Não, senhores. Não, senhores. O poder da vida e da morte está na língua, e você pode usar a sua língua também para matar. Quando falamos de sua vontade para as nossas vidas, aí sim, a realização profética é iminente. O que é que Deus diz a meu respeito?
que Deus diz que Ele fez em Cristo Jesus? Quais as bênçãos da nossa herança? É isto que nós vamos decretar. Aleluia. Quando nós decretamos, por exemplo, o Brasília do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção, este é um decreto que vai valer. Por quê? Porque a Bíblia diz: de Yahvé a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o mundo e os que nele habitam inclui o Brasil com todos os brasileiros e os estrangeiros que aqui vivem. Então nós emitimos um decreto. Quando eu começo a decretar: Brasil, tuas eiras se encherão de trigo, eu estou trazendo a palavra e decretando-a. Aleluia. Quando eu decreto saúde sobre a sua vida, eu estou decretando a vontade de Deus. Quando eu estou decretando libertação, prosperidade sobre a sua vida, bem-estar, vitória, eu estou declarando aquilo que é a vontade de Deus, que Ele tem para a sua vida. Então o céu respalda. Aleluia. E as manifestações hão de vir. Profetize o seu dia. Profetize o seu dia. Você está pronto para mudar sua vida? Você está pronto para mudar seus decretos? E o que você profetiza sobre si mesmo diariamente? Você sabia que a sua língua tem poder criativo? Sim. Leia. Sua língua é uma chave que pode prender e soltar coisas em sua vida todos os dias. Agora, personalize e diga: minha língua. Minha língua é uma chave que pode prender e soltar coisas em minha vida todos os dias. Dou-vos autoridade. Você tem autoridade para se prender ou para se soltar. Temos o poder de permitir ou proibir que coisas acontecem em nossas vidas. Eu não posso ver o sabor do que ouço, do que vejo, do que sinto, do que apalpo. Eu tenho que afinar nesta década a minha boca, aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Leia o que está na tela. Declarações são o que falamos na atmosfera, tornando conhecido o que já possuímos. Declarações. Eu declaro a palavra de Deus. Mas a diferença entre um decreto e uma declaração, sim, não são a mesma coisa. Eu declaro e decreto. Não. Declaração é distinto de um decreto. Quando eu declaro a verdade, quando eu estou proclamando a verdade, eu estou carregando a atmosfera, eu estou tornando conhecido aquilo que eu possuo. Por exemplo, em Apocalipse 12, quando fala da guerra nos céus, e diz que os santos venceram pela palavra do seu testemunho. Isto é o quê? Sua declaração ou confissão dos seus lábios. Retenhamos firmemente a nossa confissão, declaração, proclamação. São palavras iguais. Eu estou afirmando o que eu possuo em Cristo Jesus. Eu digo, por exemplo, em todas as coisas sou mais que vencedor. Estou fazendo uma declaração da palavra. Estou proclamando o que a Bíblia diz a meu respeito. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu pego qualquer versículo que me diz respeito, esta é uma declaração. E quando eu declaro, verbalizo, a atmosfera à minha volta é carregada com a realidade daquilo que eu estou verbalizando. Aleluia. Eu estou diante de um desafio, parece maior do que eu, mas de repente eu abro a boca e digo: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu estou carregando a atmosfera e de repente eu sou energizado e me sinto seguro para realizar aquela tarefa, porque é ativado dentro de mim a confiança de que Deus me habilita a fazê-lo. Eu vou numa jornada, talvez haja perigo no caminho,
Mas eu proclamo: Yahvé guardará os meus pés de serem presos. Quando eu faço essa proclamação, a atmosfera à minha volta é carregada de confiança. Então toda a palavra de Deus deve ser proclamada para quê? Para carregar a atmosfera. Agora, uma das definições de decreto é que o decreto é uma ordem de decreto por decisão. É uma autoridade. É uma autoridade que emite um decreto com força de lei. Nosso destino é determinado pelas decisões que nós tomamos. E se eu tomo a decisão de que vou emitir os decretos que Deus emitiu sobre a minha vida, eu serei bem-sucedido. Por quê? Diga: eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2:6, queridos, esta é a nossa posição. Estamos em Cristo. O curso dos nossos dias é o resultado de nossa fé, para se alinhar com a visão, perspectiva e agenda do céu e falar sem medo ou reservas. Amém? Nós vamos profetizar sobre as nossas vidas a partir de uma posição elevada. Diga: meus pés podem estar na terra, mas eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então tudo está debaixo dos meus pés. Todos os problemas são pequeninos, tudo está debaixo dos meus pés. Eu estou profetizando, eu estou emitindo decretos a partir de uma posição em Deus. Leia, por favor, o que está em amarelo. Nós ordenamos e mudamos nossos dias profetizando a vontade de Deus todos os dias para as nossas vidas. Então você pode começar de manhã, aleluia, abra a boca, o sol da justiça está brilhando sobre mim, eu profetizo que este é o dia que Yahvé fez, regozijo-me, alegro-me nele. Yahvé guardará os meus pés de serem presos e me conduzirá pelo caminho bom e direito. Tudo em que eu puser a mão prosperará. Yahvé já deu ordens aos seus anjos para que me guardem em todos os caminhos. Praga alguma chegará à minha tenda. Aleluia. Portanto, em ti me alegrarei. Aleluia. E vamos louvando. Louvarei Yahvé em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, porque os nossos decretos são mesclados com atitudes de gratidão e de adoração. Mas vamos colocar juntos agora declaração versus decreto. A palavra declarar vem do hebraico arvá, que significa dar a conhecer, estabelecer uma contabilidade. Geralmente quando você passa pela alfândega, em qualquer meio de comunicação, seja avião, ou vai preencher os formulários para entrar em algum país, tem lá alguma coisa a declarar, né? Alguma coisa a declarar. Se você tem algo, os agentes estão pedindo o quê? Detalhes do que você tem. E o que é que eu vou declarar? Eu vou dar detalhes do que eu tenho. Eu vou detalhar o que eu tenho, as bênçãos que eu tenho em Cristo Jesus. Então, leia, declarações são as que falamos na atmosfera, tornando conhecido o que já possuímos. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado, sou redimido da maldição da lei, fui perdoado, sou justificado. Você está declarando na atmosfera aquilo que você tem em Cristo Jesus. Os decretos são uma ferramenta pela qual fazemos com que as verdades do reino celestial se manifestem no reino natural. Notem que a declaração é algo que eu já possuo. Os decretos, eu quero mudança. Eu quero afetar o reino físico. Eu quero trazer a realidade da vontade de Deus. É a oração de Jesus, quando ele diz que o teu reino venha. E se faça a tua vontade. Trazer a vontade de Deus que está no céu para a terra.
para que se manifeste no natural, para que se torne nossa realidade diária. Amém? Decretando o que? Claro, o que a palavra de Deus promete. Por favor, primeiro, decretamos a cura quando estamos? A Bíblia me respalda. Eu decreto a minha cura. Você vai ao médico, está doente, você pode emitir o decreto sobre você. Está com dor de cabeça, está sei lá, não sei o que que o médico diz. Eu decreto sobre a minha vida a saúde, porquanto Cristo Jesus da cruz do Calvário levou minhas dores e as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Decreto. Disseram que você tem 10 dias para morrer, 10 meses, você diz, viverei. Eu decreto que viverei, que não morrerei. Aleluia, e cumprirei a vida que Deus me deu. Então Ele vai me saciar com longevidade. Decreto. O que você decretar será firme. Você está decretando o quê? O que está na realidade espiritual. Porque do ponto de vista espiritual, nós já fomos sarados lá na cruz do Calvário, pelas pisaduras do Senhor Jesus. Amém? Segundo, decretamos provisão e abundância quando nos faltam. O que está faltando? Dinheiro, comida, emprego. Eu decreto a provisão de Deus. Eu decreto o emprego do qual eu preciso. Eu decreto. Por quê? Porque Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Então, tenho falta, eu emito decreto sobre a minha vida. Decretamos paz quando há tumulto, paz quando há guerra interna. Os decretos são uma ferramenta para cumprir Mateus 6:10, que vamos repetir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé nesta hora. Você começou o culto fazendo declarações. Agora vamos terminar emitindo decretos. Aleluia. Comece emitindo decretos sobre a sua vida. O que é que não está bem em você mesmo? Abra a sua boca e comece a emitir decreto na sua vida, da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge. Comece a decretar, eu decreto em nome de Jesus. Se você conhece a palavra, eu decreto. Pai, eu decreto sobre a vida do teu povo, ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Eu decreto que o teu povo prosperará nos teus caminhos. Eu decreto sobre a vida de cada irmão saúde. Decreto que as enfermidades desaparecem nestes corpos que são o santuário do Espírito Santo. E decreto que o poder de cura que emana das feridas de Jesus penetra cada célula, trazendo vida. O Espírito de vida que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Eu decreto que agora começa a vivificar os corpos mortais, expulsando o mal e trazendo a saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu decreto que o teu povo é livre de toda a prisão, toda a cadeia de medo, toda a cadeia de opressão, de insegurança, de depressão, de rejeição. Eu decreto que são quebrados, caem por terra. Eu decreto que o teu povo é livre, porque se Cristo nos libertou, somos verdadeiramente livres. Decreto sobre o mundo dos pensamentos, o mundo das emoções e da vontade, completa liberdade em Cristo para o teu povo. Eu decreto a provisão, onde há falta, falo, haja abundância, em nome de Jesus. Pai, tu tens prazer na prosperidade dos teus servos. Onde há falta financeira, onde há negócios amarrados, vem agora, intervém pelo teu poder, porque a tua bênção enriquece e não acrescenta dores.
pelo que decretamos nesta noite, que o teu povo entrará numa vida de vitória, numa vida de prosperidade. Eu decreto o fim da tristeza e da opressão, e decreto um batismo de alegria, porquanto a alegria de Yahvé é a nossa força. Eu decreto agora que esta alegria de Yahvé penetra o teu coração, penetra os recônditos mais profundos da tua alma, expulsando a angústia, expulsando a preocupação, expulsando a tristeza e te envolvendo neste manto de paz. Oh, aleluia, aleluia. Levanta as suas mãos e comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Pai, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Nós voltamos todo o nosso ser para ti e extraímos da tua presença a força, a fé, a confiança, para alinhar a confissão dos nossos lábios à tua perfeita vontade. Alinhamos a nossa boca, a boca profética. Oh, aleluia! Eu decreto ouvidos abertos no mundo espiritual. Roxacandaha kayarra bababahor rokoyatandaha. Oh, rokoyatatasi. Espírito da graça, vem agora, toca cada ouvido espiritual, para ouvir os sons do céu, para ouvir a palavra do céu, para perceber o que está no teu coração. Seja o espírito humano recriado, agora ativado, para ouvir o Espírito de Yahvé. Oh, aleluia! Que a voz de cada um de nós seja o eco da voz do teu Espírito dentro de nós. Oh, aleluia! Louvamos-te, louvamos-te, louvamos. Adore-o, adore-o, adore-o. Enquanto você se senta, ore em línguas, abra a sua boca, seja ativado o Espírito. Desperta, desperte agora, ative o seu espírito, orando em línguas, a mente voltada para o Pai. Pai, vem nesta hora o novo batismo de poder da tua presença. Ativa os dons do Espírito, ativa a palavra profética, ativa o dom da profecia no seio da tua igreja. Destrava a língua em nome de Jesus. Traz fogo à alma, traz fogo ao espírito. Desperta os nossos corações para adentrar as regiões celestes, para estar conectados com a jurisdição do céu e trazer a tua palavra e a tua vontade para a nossa vida, para a vida da nossa nação, para a vida da nossa família. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Apodera de cada um de nós. Espírito Santo, apodera-te de nós. Incendeia o nosso espírito, de tal maneira que a nossa boca seja o eco da voz do trono, que os nossos lábios, incendiados pela tua presença e pelo teu poder, falem teus oráculos, decretem tua palavra, decretem teus preceitos, decretem o que queres fazer em nossa vida, na vida da família e na vida da nação. Oh, rabababahayasi. Oh, rakayalaradahaya. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Santo, excelso, justo, poderoso, quão maravilhoso. Colocaste em nossos lábios uma nova canção, o hino de louvor a ti. Muitos ouvirão e temerão o teu nome e verão o que tu tens feito em nossa vida. Oh, rokosheketeriandaha. Oh, um louvor brota do mais profundo do nosso ser, porque tu tens irrompido e vindo ao nosso encontro. Maravilhoso.
Oh, quão grande é a nossa herança! Bendito, exaltado, glorificado sejas para sempre. Oh, Rabachacaiandará. Aleluia. Que tal você emitir um decreto sobre a pessoa que está ao seu lado, da direita e da esquerda? Emita um decreto, emita uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu decreto, Yahvé guardará os teus pés de serem presos. Eu decreto, tu terás saúde. Eu decreto, tu serás mais do que vencedor. Eu decreto sobre a tua vida a plenitude de tudo quanto Cristo conquistou pelo poder da sua morte, da sua sepultura e da sua ressurreição. Forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Deus fiel, levante as suas mãos. Tu és fiel em todas as tuas obras. Tu és fiel em todos os teus caminhos. Ainda quando somos infiéis, tu permaneces fiel, porque não podes negar-te a ti mesmo. E nessa fidelidade conduz o teu povo. Que o teu povo seja impregnado pelo espírito da profecia, e a cada manhã renove os teus decretos sobre a sua própria vida. E o destino de todos nós seja marcado por estas palavras inspiradas pelo teu Espírito. E seremos cuidadosos em tributar-te toda honra, glória, louvor e adoração. E que Yahvé, o Deus triuno, te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto. E a paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo, monte e guarda em teu pensar, em teu sentir, em teu querer, todos os dias da tua vida. Amém, amém e amém. Aleluia, 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 aleluia.
I smile. Charming hearts from across the aisle. You said I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. Saturday on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm bid a Pearson's into is clear, and I bake my heart and I make my feathers skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side.